Começando a gravar aqui. Beleza, Zé. E pronto, já está gravando. E deixa eu espelhar aqui a tela. Espera aí, não é essa aqui não. Deixa eu espelhar aqui minha... Cadê o negócio, rapaz? Espelhar. Não estou conseguindo espelhar aqui. Olha, uma janela. Pronto, agora foi. Todo mundo tá vendo aí, pessoal? Sim. Agora sim. Pronto, vamos lá. Positivo. A aula da semana passada, gente, no início, né, vocês podem ver que a videoaula ela foi muito boa, só que o áudio estava horrível, né? E eu só vi isso depois, tá? E ontem, a mesma coisa, o áudio não tava legal, estava pior. Aí eu estou usando aqui um fone, né, com o microfone aqui para melhorar, né? O que é que acontece? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, desse material aqui que eu vi aqui da Universidade Federal do Paraná. A disciplina lá é eletrificação rural, só que para a gente, né, vai ser a nossa parte de proteção. Então, eles lá estavam vendo, né, comando, controle e proteção de circuitos elétricos em baixa tensão, tá? O professor que fez esse material é o Jorge Luiz Moretti de Souza. Então vamos começar, né? Considerações gerais, tá? Eu vou pedir aí todo mundo que puder aí, deixa o microfone fechado, tá? E se quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone e me chamar, tá bom, gente? Beleza, Zé. Tá? Tranquilo, vamos lá. Então, o que é que acontece aqui? Nós temos dispositivos de comando, né? As considerações gerais, dispositivos de comando e proteção. Os circuitos elétricos são dotados de dispositivos que permitem, primeiro, né, interrupção da passagem de corrente por seccionamento, que seria um dispositivo de comando, né? Tipo interruptores, chave-faca, contatores, disjuntores, barras de seccionamento, entre outros, tá? Então, um tipo aqui de interrupção, né? Interrupção de passagem de corrente por seccionamento. E a proteção contra curtos-circuitos ou sobrecargas, né? Seriam os dispositivos de proteção, por exemplo, os disjuntores e fusíveis. O que é que acontece, galera? Interrupção da passagem de corrente. Interruptor, se der um curto-circuito na lâmpada, ele vai interromper, gente? Alguém pode responder? Se eu tiver um curto-circuito lá na minha lâmpada. Não. Oi? Não, né? Isso Porque não é mesmo. dispositivo de proteção, não. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui quem é que está pedindo para entrar na aula. Permitindo. Vocês estão vendo aí a apresentação? O Duílio chegou aí. Sim. Como é que se diz? E isso a gente falando dos equipamentos de interrupção. Interrupção, então, gente, ela tem que ser feita por uma ação humana, né? Ou comandada localmente ou comandada à distância, tá? Tem que ter algum agente que vai causar essa interrupção. Seria um dispositivo de comando, tá? A chave-faca, a gente vai ver mais na frente ali, é um dispositivo de seccionamento, né? De corrente, que ele precisa da ação do homem, né, para abrir uma chave, ou no caso de como é que se diz? De uma máquina, né, a partir do comando de alguém, quando o nível de tensão é muito alto, é feito a partir de motores elétricos, para poder abrir esse circuito, tá? E a proteção contra curtos-circuitos, né, ou sobrecargas, é feita pelos disjuntores e fusíveis que a gente já estudou, né? Os disjuntores
como é que se diz, que podem ser rearmados. Gente, fecha o microfone aí que tá aí. Eu não tô conseguindo, tô ouvindo muito barulho, tá? Os disjuntores, como é que se diz? Que você pode, que ele vai desarmar e você pode rearmar ele. E o fusível que quando ele abre, você tem que fazer a substituição, tá? Então, que fique muito claro, tá, gente? Os tipos de dispositivos. Então, aqui, ó. Um exemplo aqui dos dispositivos de proteção, de comando. São os interruptores, né? Esse é o simples, duas teclas, três teclas, né? Aqui está me mostrando um circuito aqui com um variador, né? Que é o chamado dimmer, que nada mais é do que ele tem uma resistência aqui dentro e ele varia o valor da corrente, né? Para a lâmpada ela aumentar ou diminuir a luminosidade, tá, gente? Tem mais alguém aqui entrando. Marcos João, ótimo. Vamos lá. Outro dispositivo aqui, ó. Isso aqui é um tipo de chave, né? Uma chave faca, tá? Ela não tem nenhuma proteção, vamos dizer assim, um elo fusível, nada. Ela é só o quê? De seccionamento, tá? De comando. Então você abre ou fecha. Vocês podem olhar que esse tipo de chave não tem fusível. Ela tem aqui, como é que se diz? Os terminais, tá? Como é que se diz? A gente tem tipo uma alavanca de comando com uns terminais aqui que vão abrir ou fechar um circuito, tá? Professor, isso aqui é muito usado hoje em dia? Pouco, tá, gente? Pouco utilizado. Porém, ainda existe, tá? Vamos seguindo aqui. O outro dispositivo de comando, tá? Esse aqui é uma chave contactora. Já que eu estou dando aula. Não posso, já pedi um negócio lá para você. Então, essa chave contactora, gente, ela abre ou fecha como é que se diz? Um circuito, né, para a gente ligar motores elétricos, né, dispositivos monofásicos, bifásicos, trifásicos. E temos um detalhe aqui que você pode colocar os tipos, né, de relés auxiliares aqui, tá? Que eles vão fazer esse comando através de outros dispositivos elétricos, sendo, vamos chamar assim, muitas vezes de automatizado, né? Ou seja, vamos pensar aqui em uma bomba de um poço, né? A bomba, eu não quero ficar aí e lá ligar e desligar a bomba, eu quero automatizar esse negócio. Então, para isso, o que é que eu faço? Eu tenho os eletrodos de nível, ou a chave boy, algum dispositivo assim, que ele vai estar ligado em um relé auxiliar aqui e ele vai imantar aqui a bobina da contatora, tá? E essa contatora vai abrir e fechar, né? Automaticamente, de acordo com o nível de água que vai existir lá naquele poço, tá? Então, tipo de dispositivo de comando. Aí, pode ter uma pergunta clássica. Ô, professor, uma contatora pode servir como proteção de circuito? Não, não pode. Ela é só de dispositivo de comando. Agora, eu posso ter outros dispositivos de proteção, como um relé falta de fase. Eu posso ter um relé térmico, que é acoplado, né? Normalmente ele vem no fundo aqui da contatora, tá, gente? Então, esses dispositivos visam a proteger, né, os equipamentos elétricos, tá? Imagine aí, você tá lá, você colocou uma bomba trifásica, e nessa bomba trifásica, vamos dizer que uma das fases caiu, ou seja, abriu o elo fusível de uma fase, né? Você vai queimar a bomba, porque ela foi feita para trabalhar com três fases, não com duas. Uma fase não vai existir, então vai ficar pulando fase. E acontece que você vai estressar o sistema e vai acabar queimando essa bomba, tá? Então, esse dispositivo, né, de relé falta de fase vai servir para isso. Ele vai identificar se tem as três fases. Só vai funcionar com as três fases ligadas. Se tiver uma fase fora, não vai funcionar, tá, galera? Aqui, ó. Aqui a gente tem uma chave faca mesmo, ó. Se vocês perceberem, a chave faca é uma chave seca, né, que a gente chama. Aqui como é que se diz? No eixo dela aqui, né, tem esse tubo, ele vai ser ligado, né, a uma outra haste aqui embaixo, que você vem com a luva, né, e abre ou fecha
esse sistema aqui. Professor, e aí? Protege alguma coisa? Não. Ele não tem proteção nenhuma. Se tiver tendo curto-circuito, ele não vai abrir, tá, gente? Porque ele é um seccionamento manual ou mecânico, no caso dos níveis de tensões altos, você controlar a distância. Porém, gente, ele não tem nenhum nível de proteção como um elo fusível. A gente tem outro exemplo aqui de chave-faca, né? Que é muito utilizado. Lá na NB a gente usa desse tipo aqui, só que lá já está bem antigo, tá? E também tem esses outros dispositivos aqui, ó, que são para baixa tensão, ó, que a gente secciona, como é que se diz? Bem próximo aqui das cargas, da fase, né? Da fase, neutro terra, então, que não vai ter problema. E, como é que se diz? Você faz o seccionamento aqui bem próximo, tá? Vamos lá, vamos seguir. Deixa eu ver aqui. Aqui. Agora a gente tem um dispositivo de proteção. Alguém sabe o Ei, nome Zé, desse? Oi? naquela anterior lá, ela tem Hum. uma que tem essa daí que tem fusível, não tem? Assim ou não? Não, essas daqui não tem fusível, não. Fusível é dispositivo de proteção, tá? Hum. Essas daqui é de seccionamento. Parece um fusível, um elo fusível e tal. A gente vai ver na frente, mas não é. E aquela que o pessoal chama, que o pessoal fala que é Canela. canela e tal, a canela caiu e É tal. o chamado elo fusível. Você pode Hum. olhar, ó. A chave faca, ela vem um conjunto no mesmo suporte, ó. Tá vendo? Eu botando o mouse aqui. Tô. Então, isso aqui é Aham. uma chave faca. O elo fusível, não. Ele vem, como é que se diz? Individual, tá? Óbvio que hoje em dia existem uns tipos de chave diferentes, que é o. Eu esqueci o nome agora, alguma coisa. Tripartite, um negócio desse assim. Que vai cair uma fase e você tem mais duas, tá? E Ah, sim, assim eu por acho que eu já diante. vi. Mas isso aí é usado em eletrificação rural e é uma coisa mais nova. No normal, ó, se você olhar chave faca, só de seccionamento, ela só tem a estrutura. Todas as três chaves aqui estão na mesma estrutura, tá? Olha aqui também, ó. Esse caso aqui e esse aqui que é o individual, tá? Para uma fase só. Uhum. Mas assim, vamos ver o elo fusível daqui a pouquinho, tá? E outro detalhe, o elo, ele tem uma porcelana aqui, dentro da porcelana que tem o elo. É ele que abre e faz com que aquela perninha caia, que chama de canela, né? Comumente utilizado como canela, tá? Vamos lá. O dispositivo de proteção que nós temos aqui, ó. Alguém sabe como é o nome desse disjuntor aqui, esse mais antigo, e não é mais comumente usado? Quem lembra aí? O Nema? Isso Nema. aí, NEMA, isso aí. Ele é um disjuntor bem grosseiro, né, gente? Muito antigo e bem robusto. Ainda vende dele. Só que, assim, nas instalações mais novas, o pessoal não está utilizando. A gente usa mais esse tipo aqui, ó, do disjuntor, que é para o trilho DIN, que a gente chama trilho DIN. Você coloca ele no trilho lá para prender e ele é mais leve, né? É mais delicado, tá? Só que tem um detalhe. Esse cara aqui, o pretinho aqui, o Nema, ele tem um material bem mais rígido, bem mais rigoroso. Enquanto o mais novo agora, o DIN, ele é bem mais frágil, tá, gente? Então, esse plástico aqui é muito mais frágil do que o desse outro cara aqui. Esse cara aqui, você sabe o que é, gente? Esses dois aqui, que são esses dois aqui embaixo. Alguém sabe o que é? DR. Isso, é o Disjuntor com disjuntor DR. DR, isso mesmo. É um disjuntor com DR, né? Disjuntor DR, tá? O disjuntor DR, ele se diferencia em quê, galera? Vocês podem responder aí? Ele O faz a residual? proteção de sobrecarga, né? Não. E, Também, Tem ó. proteção de pessoas. Sobrecarga, e a outra curto-circuito esqueci. e Isso, proteção contra choques elétricos. Ou seja, protege as pessoas, tá? Mas o IDR Beleza? não é mais para proteção de pessoas, não, Zé? Ele tem todas as três funções. O DR, disjuntor residual. Sim. Aí eu ia falar de uma outra coisa, você se antecipou. Tem um negócio chamado IDR, que é um interruptor, né? IDR, interruptor disjuntor residual, um negócio desse assim.
que ele é só utilizado contra choques elétricos, tá? É o IDR. Normalmente, eu digo a vocês, eu uso bem mais o DR, o normal, tá? Mas o DR pode ser utilizado em áreas molhadas, tá, galera? Por exemplo, iluminação externa, chuveiro, você pode botar um IDR lá, porque a gente sabe que a água é um ótimo condutor. Então, quando você toma uma descarga elétrica que você está molhado, aquela descarga ela é muito mais forte do que se o seu corpo tivesse seco, tá? Então, o IDR ele tem uma velocidade semelhante ao DR, porém, ele só vai funcionar para choque elétrico, não para curto-circuito nem contra sobrecarga, tá? Que é uma função também do DR. Agora, posicionamento do DR, qual o melhor? Por circuito ou geral? Quem dá uma DR, ideia aí? Do o DR. circuito, eu acho que, né? O Por DR, circuito, né? Ué, Isso, tem 3 DR. tipos, não tem não? Tem o DR e o IDR e o disjuntor normal. Qual é o outro Ah, tipo? tá. Sei lá. Não Não. sei. o IDR é mais para como é que fala? Áreas Coloca o IDR molhadas. para áreas molhadas e o DR para Isso. geral. Isso. Foi quem Isso falou mesmo. O isso. Brunão falou certo. O que é que acontece, gente? O IDR ele vai estar, como é o nome? Em série com o disjuntor, tá? Com o disjuntor normal. Com o disjuntor convencional. Já o DR, pelo valor dele ser bem mais alto, interessante para você, como é o nome? Cortar gasto, colocar ele como geral, tá? Como disjuntor geral. E o IDR você vai colocar nos circuitos que tem de áreas molhadas, por exemplo, iluminação externa, né, para áreas abertas, e chuveiro, essa máquina de lavar, né, lavadora de prato, esse tipo de equipamentos que vão ter contato com água, tá? Beleza, galera? Mas pode usar o IDE também para o circuito Beleza. todo. Usar todo o neutro. Pode também. Eu estou dizendo assim, os casos mais utilizados, tá? É mais comum você encontrar. Mas você encontra mais o DR, viu, gente? Hoje em dia, quando a gente faz um projetinho aí, o DR ele é mais requisitado do que o O IDR, IDR também tá? está mais comum também, velho. Oi? O IDR também está sendo bem utilizado também. Então agora o pessoal tá aprendendo, né? É porque tá colocando, O ruim colocando o neutro hoje é da casa que todinho no se IDR. colocar. Oi? Tá utilizando o neutro de toda a casa no IDR, fazendo Hum. proteção não só de áreas molhadas, mas de todos os circuitos. Mas você tem que ter cuidado com o dimensionamento, viu? O ruim quando você instala o IDR para Colocando geral, dimensionamento. O IDR pro geral vai desligar o tempo todo, vai cara. Ele vai desligar o secciona tempo todo. tudo. Tem que testar aparelho por aparelho para descobrir qual é o problema. Isso, tem esse detalhe. É É, um problema que é complicado, tá? Eu acho que esse material aqui a gente vai falar um pouquinho dele mais na frente. Se não der hoje, na próxima aula. Mas eu estava com material específico sobre DR e IDR para conversar com vocês, tá? É um questionamento aí que é bom a gente fazer porque fica claro o que é cada coisa. Porque na prática, gente, quando você vai lá para a área, né? Para a manutenção, para o projeto, você tem que identificar. E se você for projetista, é você quem vai determinar cada coisa, tá? Mas vamos seguindo aqui. Gente, outros dispositivos de proteção são os fusíveis, ó, que a gente tem vários tipos de fusível. Fusível normal, né, de vidro. Esse aqui é o NH e aqui é o Diazed, ou Diazed, né? Esses dois aqui são utilizados comumente na indústria. Aqui é muito utilizado para proteção de motores elétricos, tá? Se vocês lembrarem aí, quando vocês tiveram a aula de máquinas, naqueles painéis lá tinha tipo uns cartuchozinhos que você rodava, né? Que a tampinha era de vidro. Ele é de porcelana e a frente de vidro. E aí tinha esse carinha lá dentro, o fusível do motor, né? Se tivesse um problema, queima um curto-circuito, alguma coisa, aí ele queimava e ficava uma marcaçãozinha vermelha, normalmente com a marcação vermelha no fundo desse fusível de asa. Já esse outro cara aqui também serve, né, para
proteção de motores, mas ele usava mais na proteção de uma gaveta de motores, na proteção de um inversor, de um soft starter, tá? Aí vai depender muito do projetista, o que é que ele vai, como é que ele vai proteger isso aí. Ok, galera? Vamos seguir aqui. Aqui são outros tipos de fusíveis. Ok. Eu não estou conseguindo identificar esse cara aqui, mas é um fusível. E esse aqui, gente, ó, é o chamado elo fusível, né? Ou chave elo fusível. Por que ela, professor? Porque a energia elétrica em alta ou média tensão vai entrar aqui, vai passar por essa chapa condutora, vai passar pelo meu elo aqui, ó. E aí ele vai estar interligado nessa outra chapa aqui, e aí vai sair um cabinho para interligar num transformador, por exemplo, tá? Isso em média ou alta tensão. Quando ocorre um curto-circuito, algum problema na rede, aqui dentro tem um filamento, né? Ô, galerinha, eu vou pedir só um instantinho aqui, tá? Vou dar uma paradinha aqui Beleza, Zé. na gravação aqui, só um momento. Chegou um negócio aqui em casa.